Resolução de disputas e conciliação, com o doutor Rogério Neiva. Vamos então para outro tema agora. O TJ de São Paulo lança um sistema inédito para a solicitação de medicamentos na lista do SUS. E o que isso tem a ver com o quadro de disputas e conciliação, doutor Rogério? O que acontece, Sérgio? E eu diria assim, o sistema de justiça, né, e aí tendo como protagonista o CNJ, cumprindo o seu papel de produtor de políticas públicas judiciárias, vem tendo muita preocupação e dando muita atenção ao tema da judicialização da saúde. E uma questão que é fundamental nesse tema da judicialização da saúde é a questão do fornecimento de determinados medicamentos por parte do SUS. Esse é um problema que o ouvinte sabe, mesmo que o ouvinte nunca tenha passado por isso, o ouvinte já ouviu falar, alguém que passou, às vezes até alguém próximo. Esse é um tema sensível, complicado e que gera muitas ações judiciais. Então, o que aconteceu? Inclusive, recentemente houve um evento no CNJ que esse tema, especificamente, sobre a judicialização da saúde. E aí, o que houve? Foi criada uma parceria, eu faço questão de citar aqui precisamente, né, os pactuantes, né, desse convênio. Foi firmado um convênio entre o TJ de São Paulo, o Ministério da Justiça, o Governo do Estado, a Prefeitura do Estado de São Paulo, Secretarias Municipais de Saúde, Ministério Público de São Paulo, Defensorias Públicas, Defensoria do Estado e da União e o Ministério Público Federal também. Então, o cidadão, quando tiver um problema de fornecimento de medicamento, ele pode entrar num Sejusc criado para tratar de questões de fornecimento de medicamento, né, envolvendo saúde, que é o Sejusc Saúde. E o endereço, e é tudo eletrônico, viu, Sérgio e caros ouvintes? O endereço é www.tjsp.jus.br/Sejusc Saúde, tudo junto. Então, e foi criado um procedimento, né? Quer dizer, o poder público tem 72 horas para se manifestar, e aí, antes, então, da judicialização, esse é um canal que está à disposição do cidadão, de modo que, eu diria assim, não é só um tema, respondendo a sua pergunta, Sérgio, que envolve resolução adequada de disputas, na medida que estamos falando de um típico mecanismo dentro do arcabouço da resolução adequada de disputas, até porque se materializa num Sejusc. E mais, decorre de uma parceria envolvendo vários atores do poder público. Mas também, né, tem aí uma questão de utilidade pública, considerando, inclusive, a sensibilidade e a importância do tema de fundo. Doutor Rogério, vamos para o último tema do programa de hoje. O STF inicia o julgamento de acordo entre a União e o Estado sobre ICMS. Pois é, Sérgio, esse é um tema que é um daqueles que eu faço um link com a primeira observação que eu fiz no começo da nossa conversa, sobre a satisfação de estar tratando dos temas que estamos tratando hoje. Estamos falando aí de um acordo que solucionou uma questão bastante importante, delicada, sensível, envolvendo aí uma série de variáveis em termos de repercussões políticas, jurídicas, sociais, a começar pelo tema de fundo, pela questão de fundo, que se trata da tributação estadual dos combustíveis. Todo mundo acompanhou essa história, né? Ou seja, foi aprovado uma norma no âmbito da União, né? E uma norma que sabemos, né, que foi patrocinada do ponto de vista político pelo então governo federal, e naturalmente, né, aprovada pelo Congresso Nacional, que gerou uma reação de governadores e secretários de Fazenda. E nessa discussão, nós temos, inclusive, questões bastante relevantes do ponto de vista jurídico e republicano, correspondente aí aos limites legislativos da União. Então, tem de tudo aqui nesse assunto, em termos de elementos que indicam um conflito de elevada intensidade e relevância. Pois bem, por outro lado, Sérgio, e aí eu estou pronto para receber qualquer crítica que possa ser feita, porque tenho, e seguramente os nossos ouvintes que nos acompanham, toda a tranquilidade em relação ao que eu vou dizer, mas assim, o ministro Gilmar Mendes foi um gigante. E eu digo isso porque nós acompanhamos aqui nesse quadro diversos movimentos e episódios que ocorreram, desde a primeira iniciativa do ministro Gilmar Mendes, na condição de relator da DPF 984, quando abriu esse canal de diálogo para uma tentativa de acordo. E eu vou confessar uma coisa aqui, viu, Sérgio, para você e para os nossos ouvintes. Eu sempre torci e sempre manifestava essa torcida e sempre exaltava e valorizava as iniciativas do ministro Gilmar no âmbito desse processo de busca da solução de consenso. Até porque, né, não só considerando o sentido do nosso quadro, mas na condição de um militante da causa da conciliação e da solução de consenso de conflito. Mas eu confesso que em muitos momentos eu tinha, né, aquele sentimento tipo assim, o ministro Gilmar não vai conseguir chegar a esse acordo, não vai dar acordo. Isso aqui, vai fazer, acontecer, vai andar, vai enrolar, vai para lá, vai para cá, mas não vai ter acordo. E olha, quando eu tive contato com a notícia de que o acordo tinha saído, quando eu vi o acordo, quando eu li o acordo, e aí eu fiquei, o segundo momento foi ontem, porque aí o acordo foi firmado, né, entre os atores, né, leia-se, né, os governadores e a União, e foi submetido. Aí o ministro Gilmar fez o quê? Submeteu a homologação do plenário. Ou seja, ele nem homologou monocraticamente, não. O plenário dizer que não. Aí eu fiquei acompanhando o dia inteiro. E a ministra Rosa Weber também tinha se comprometido, que houve uma reunião antes de ontem com alguns governadores, e ela havia se comprometido, né, a levar isso para o plenário. E aí eu passei o dia inteiro acompanhando aquilo ali, cada voto que entrava. Aí quando foi, no final do dia, formou maioria. Né? Aí eu relaxei. Mas assim,
Esse é eu acho assim, né, como entusiasta da causa da conciliação, da resolução adequada de disputas, eu só tenho a dizer que a parabenizar da maneira mais efusiva possível o ministro Gilmar Mendes. Eu não sei se o ministro Gilmar Mendes tem formação nessa área, né, enfim, qual é o nível de contato que ele tem, mas ele deu um show como mediador. E aí eu destaco alguns aspectos que a gente acompanhou aqui, né? Uma das grandes jogadas do ministro Gilmar foi exatamente criar a tal comissão plural, e essa é uma regra básica, é um mecanismo básico da resolução adequada de disputas, você criar mecanismos de diálogo para buscar soluções, para proporcionar a interação entre os atores, né? E essa comissão teve um papel fundamental. Foi um acordo complexo, inclusive esse acordo ele envolve compromissos do daqui para frente, né? Como, por exemplo, a criação de uma nova comissão para se discutir outros assuntos que ficaram pendentes, mas assim, pacificou, resolveu, colocou um fim nessa história. Então, é com muita alegria que eu comento e compartilho para aqueles que até então não tiveram contato com essa notícia, compartilho essa notícia aqui mais uma vez, louvando o ministro Gilmar pela iniciativa e parabenizando os atores também, né? Porque no fundo o acordo é das partes, né? O acordo não é do judiciário. Então estão de parabéns os governadores, os secretários de Fazenda, né? O advogado-geral da União e todos os outros, as outras pessoas que representando o Poder Executivo também fizeram parte dessa construção. E só uma informação sobre esse acordo também, que os governadores entraram no acordo e tiraram a gasolina como item essencial. Portanto, a gasolina vai sair fora desse tabelamento do ICMS e os demais produtos não, como o gás, a energia elétrica, as telecomunicações, por exemplo, né, doutor Rogério? Assim, eu não ia entrar muito aqui nos méritos detalhes do acordo, mas essa era uma das questões sensíveis, né, que muito se discutia, né, e que tem impactos para todos os lados, inclusive para a arrecadação dos estados. Prepare um bolso para 2023. Nós conversamos da Rádio Justiça com o doutor Rogério Neiva, ele que é juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, hoje mais uma vez no quadro Resolução de Disputas e Conciliação. Doutor Rogério, muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio, é uma satisfação falar com vocês, nossos ouvintes. E mais uma vez, quem não acompanhou por completo, o vídeo, né, em vídeo desse quadro aqui estará disponível no meu perfil no Instagram, que é @RogérioNeivap, com P no final. Doutor Rogério, até a próxima semana. Um grande abraço. Um abraço.